Salve galera, aqui é o professor André Panza do canal Enem Outras Histórias com mais uma aula sobre Revolução Russa, análise de imagens, tá certo? A Revolução Russa através das imagens, a análise de imagens, enfim. Então, aula 4, vamos lá. A gente traz aqui agora algumas imagens, né? Mais algumas imagens, e essa daqui é interessante porque é russa. Do início da Revolução. Então aqui eu tenho uma liteira. Liteira é aquele meio de transporte que, em geral, são escravos que carregam o senhor nos ombros, né? Através essas traves de madeira com um assento para o cara ir lá em cima, enfim, ou então ir sentado, e é isso. Bom, e aqui ele diz o seguinte: o czar, o pastor e o kulak. O que é o kulak? Kulak, naquele momento, a burguesia que era dona de terras, né? E explorava o trabalho, não era escravo, porém era quase escravo, era um assalariado muito safado, muito vagabundo, que pagava-se a população que trabalhava no campo. Então aqui eu tenho, e repara, eu tenho um pastor, o czar. O pastor está como se estivesse aconselhando esse czar, tá certo? E aqui o kulak, o cara, o feitor, né? O cara que era dono do latifúndio. E aí chicoteando os trabalhadores famélicos aqui, magros. Você vê que corpos caídos pelo caminho. Você tem uma série de aves seguindo esse cortejo, é um cortejo fúnebre, né? Tipo, essas aves vão comendo os cadáveres, né? Como se fossem abutres, comendo os cadáveres no caminho. E aqui você vê, né, restos, né, de braços e cabeças, enfim. A espada, repara que a espada do Kulak está com sangue, tá certo? Então é uma crítica ao status quo daquele momento, né? Antes da Revolução. Tipo, aqui ele está dizendo que não queremos mais isso para o futuro da nossa Rússia, né? Então vamos fazer diferente. A ideia da Revolução era isso, não queremos mais essa imagem, tá certo? E ela tem esse propósito. Propaganda é isso, né, galera? Propaganda já se usava muito, muito antes do que a gente imagina. Bom, essa outra imagem é uma imagem russa também, e aí de propaganda, né, para chamar a atenção dos soldados do exército. Né? Tipo, ela chama-se O Pesadelo do Desertor. Então aqui eu tenho um cara, né, que é o desertor, é um cara de uniforme russo. Ele tem a mão na cabeça, o olhar, o semblante dele é um semblante de preocupação, né, o que está acontecendo no meu país e eu estou aqui lutando, entende? Então repara o que ele tem aqui, ó. O czar sentado com seu cetro, com a sua coroa, sobre uma pilha de corpos. Você tem um cara torturando o outro, né? Parece com um porrete para bater na mão dele numa bigorna. Você tem um pelotão de fuzilamento contra pessoas aqui que estão indo contra contra o Estado czarista. Você tem uma fila de enforcamentos aqui. Você tem uma fila de presos. E aqui, ó, repara, eu tenho aqui esse poste representa fronteira, tá certo? Então, como se as pessoas estivessem indo embora do país. E um soldado olhando. Além do que, tem uma moça aqui dentro de uma casa, é como se estivesse esperando pelo soldado. O ambiente é todo depressivo, tá certo? A pintura toda ela cinza, é uma questão de essa estética de deixar a coisa mais pesada, tá certo? É muito bem feita essa imagem, ela traz muito do que estava acontecendo naquele momento e como o pessoal da Revolução estava tentando regimentar os soldados do fronte para lutar na casa deles, no fronte interno, a favor da Revolução. Então, essa imagem é bem interessante por isso, certo? É uma propaganda que teve resultado, porque houve uma deserção em massa de soldados russos, abandonaram o fronte, e aí a Rússia começa a perder terreno, e, enfim, Lenin chega
e propõe a paz, e é isso que vai acontecer com o Tratado de Brest-Litovsk. Mas a ideia dessa propaganda é isso. Esse cara é o desertor, ele está pensando, ele desertou por quê? Porque tem uma série de questões aqui acontecendo na Rússia internamente e que ele vai lutar contra, tá certo? Bom, aqui é uma outra imagem, e aqui a gente já tem uma imagem mais atual, né? E aqui é a imagem do, como se fosse Russian people, o povo russo se libertando. Ele estava acorrentado, como se fosse, é uma alusão àquela fábula do Gulliver, né? As Aventuras de Gulliver, que ele chega em Lilliput, ele está todo acorrentado e ele levanta e solta as correntes, as amarras, as cordas, enfim. E os homenzinhos de Lilliput, as mulheres, começam a pular e gritar, né? Gigante, gigante. Então, essa faz uma alusão a essa fábula. Então, assim, o gigante adormecido, né? A Rússia, o povo russo se acorda, se desperta e vai lutar a favor dos seus direitos contra uma autocracia, tá certo? E aqui você vê vários homenzinhos pulando, saindo, correndo, e é isso que acontece. Repara que quando a revolução ganha força com Lenin, a burguesia a- já antes já acontecia isso, mas ela ganha mais força nesse momento no final do ano de 1917, 2000 não, 1917, e burguesia, tanto burguesia como nobreza vão fugir, levando seus bens da, da Rússia. Bom, essa outra imagem é uma imagem russa de um artista letão, né, da Letônia, o Alexander Apsit. Esse pôster é de 1918, e aí você tem um bolchevique, né, repara aqui a cor vermelha, que era a cor dos bolcheviques, do Exército Vermelho, que depois vai ganhar esse nome. Ele está com um porrete na mão, lutando contra uma hidra. Hidra é uma peça mitológica que tem várias cabeças, tá certo? E a principal é do Nicolau II aqui, ó. Certo? Nicolau II, Rasputin, tem uma série de personagens aqui daquele momento. Rasputin era aquele religioso, entre muitas aspas, que aconselhava a esposa do Nicolau. Era como se fosse um conselheiro oficial de Nicolau II. Então, é, também vai ser alvo de críticas e tudo mais. Então, aqui, esse camarada, né, e repara, olha essa hidra, o que ela está protegendo? Ela está protegendo pilhas de ouro, tá certo? Pilhas de ouro. E aqui você tem o povo lutando contra ela, certo? Tentando lutar contra essa. E aí o Exército Vermelho bolchevique, ele está representado nessa figura de um homem maior, mais forte, robusto e que tem força para lutar contra essa hidra. Então é isso que vai acontecer. Esse cara aqui vai. é, Não deixa de ser uma outra propaganda, tá? Uma peça de propaganda. Então ele vai lutar contra o Czar e todo o seu secto, tá certo? Bom, galera, esse foi mais um vídeo pro canal. Espero que tenham gostado. Gostou, compartilha, se inscreve lá no canal. Grande abraço e até a próxima. Valeu!